Olá, que bom ter você aqui com a gente para mais essa exploração. Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico, sabe? É o capítulo 3 do livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Um capítulo com a pegada um pouco diferente, né? Ele não fica só na história do jejum, mas tenta olhar para frente, para o futuro, usando uma lente que o autor chama de profética. Exatamente isso. A grande questão que a gente vai investigar aqui é por que, segundo o livro e a leitura que ele faz das Escrituras, o jejum aparece como algo tão central para os tais tempos de restauração. E esses tempos, na visão do livro, são aqueles que vêm antes de eventos bem importantes para a fé cristã, né? Isso. Ok, então vamos tentar desempacotar essa ideia. Nossa missão aqui é entender essa ponte que o livro constrói entre o jejum e esse futuro profético. E é bom a gente frisar uma coisa que o próprio autor destaca logo de cara, né? A análise dele tenta se basear no que está escrito no ensino profético das Escrituras, o que ele chama de solo firme. A ideia é não depender tanto de interpretações mais subjetivas, sabe? O foco é o texto bíblico mesmo. Perfeito, ótimo ponto. Então, vamos começar com esse conceito principal. Tempos de restauração. O livro usa como ponto de partida Atos, capítulo 3, ali pelos versículos 19 a 21. Pedro está falando para a multidão, né? Sim, um momento crucial ali depois da cura do coxo. E ele diz algo assim: arrependam-se e convertam-se, para que os pecados de vocês sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele envie Jesus, o Cristo, que já foi designado a vocês. É necessário que o céu o receba até que cheguem os tempos da restauração de todas as coisas. Essa parte final, tempos da restauração de tudo, parece ser o X da questão aqui. Sem dúvida. A interpretação que o livro traz é que a volta de Cristo, esse envio que Pedro fala, está de alguma forma amarrada, condicionada a esses tempos de restauração. Condicionada? Como assim? Bem, o argumento vai fundo na análise da palavra grega dechomai. Em muitas Bíblias está traduzida como receba ou contenha. Mas esse verbo ele tem um monte de nuances, tipo reter, segurar, acolher, permanecer. Então não é só que o céu recebeu Jesus, como quem acolhe, mas talvez que o céu o retém, segura ele por um tempo. Exatamente essa é a linha que o autor segue. Ele olha para outras traduções, tipo NVI ou NVT, que usam permanecer, ou a Reina Valera em espanhol que fala guarde. A conclusão dele é que tem um sentido de tempo, forte ali. O céu, vamos dizer assim, figurativamente, segura Jesus até que algo aconteça. Até que... Até que essas profecias sobre a restauração se cumpram. O que é fascinante nisso, né? É como essa leitura meio que estabelece um cronograma divino ligado à restauração, direto do texto de Atos. É que tudo é esse que precisa ser restaurado. O próprio Pedro já dá a dica, né? Dá sim. Ele continua falando que são as coisas das quais Deus falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Isso meio que abre a porta para a gente olhar para o Antigo Testamento, para as profecias. Entendi. Então não é restaurar qualquer coisa, mas aquilo que foi, assim, especificamente prometido pelos profetas. E que, nessa visão, ainda não se cumpriu totalmente antes da volta de Cristo. Exatamente. E aí que entra um exemplo-chave, que o capítulo explora bastante, a profecia de Joel, né? Especialmente o capítulo 2. Ali a coisa com o jejum fica bem explícita, não fica? Aqui é onde fica realmente interessante. Sim, a ligação é feita de um jeito muito direto. O livro mostra como Joel 2 começa com aquele chamado super intenso para o arrependimento, e esse chamado vem junto com o jejum. É inconfundível. Tem o versículo, né? Tem. O 12 diz: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, choro e lamento. E logo depois, no 15, ele insiste: toquem a trompeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia solene. Esse ato coletivo, sabe, de se humilhar, de buscar a Deus com jejum, é apresentado como um passo inicial indispensável Indispensável para quê, exatamente? para a promessa que vem logo na sequência, lá no versículo 28.
e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. O argumento do livro se agarra nesse depois disso. Depois do quê? Depois da resposta do povo. O arrependimento, o jejum, o clamor que ele descreve antes nos versículos 15 a 17. Exato. O derramamento do espírito fica condicionado a essa resposta. Nossa, isso é forte. Mas aí vem aquela dúvida. O Pedro, lá em Atos 2, em Pentecostes, ele não citou Joel falando que aquilo era o cumprimento? Como que o livro explica isso? Então, ele trabalha com a ideia de dupla referência, ou talvez um cumprimento que acontece em etapas, sabe? Sim, Pedro diz que o que aconteceu em Pentecostes era o começo do cumprimento de Joel. Foi o start. Mas não foi tudo. O capítulo argumenta que não, que nem tudo ali em Joel aconteceu literalmente naquele dia. Por exemplo, aqueles sinais cósmicos que Joel fala nos versículos 30 e 31. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Entendi. Esses sinais tipo o sol escurecer, a lua virar sangue, Jesus mesmo associa isso lá em Mateus 24 e João em Apocalipse 6, com os eventos do fim, né? Com aquele período que alguns chamam de grande tribulação, que viria antes da segunda vinda dele. Então a ideia é que Joel teve um gostinho de cumprimento em Pentecostes, mas aponta para algo maior lá na frente. Exatamente essa é a linha de raciocínio. Um cumprimento inicial que também serve de modelo, de prenúncio, para um cumprimento final mais completo. E para reforçar isso, o autor usa outra imagem forte do próprio Joel, a das chuvas. As chuvas? Joel 2:23 fala: pois ele lhes envia as chuvas de outono temporã como prova de sua fidelidade. Ele lhes envia chuvas copiosas, tanto as de outono temporã, como as de primavera seródia, como antes fazia. E essa imagem das chuvas aparece também no Novo Testamento, né? Eu lembro de Tiago falando algo parecido. Sim, Tiago 5, versículos 7 e 8 usa a mesma figura. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência pelas chuvas de outono temporã e primavera seródia. A interpretação que o livro explora conecta tudo assim. Como? A chuva temporã, que é a primeira, essencial para a semente brotar, seria o Espírito em Pentecostes, o começo da igreja, a semeadura do evangelho. Certo. E a chuva serôdia, a última, que vem para amadurecer tudo para a colheita, seria um derramamento futuro, talvez ainda maior, do Espírito. Isso aconteceria no tempo do fim, preparando a igreja para a colheita final. E o que seria essa colheita final na analogia? O retorno de Cristo. Faz sentido a imagem. E o jejum, onde ele se encaixa nesse ciclo de chuvas? Ele entra como a condição que Joel 2 aponta para que a promessa do Espírito, depois disso, aconteça. Se a chuva serôdia é esse avivamento final, então aquele chamado de Joel 2, 15 e 17 para o jejum coletivo, para o arrependimento, seria, nessa leitura, o caminho que Deus estabeleceu para essa chuva vir com tudo. Entendi. Se a gente junta as peças, percebe-se um padrão. A preparação de Deus para grandes ações do Espírito parece envolver uma resposta humana, de busca intensa, e o jejum é parte fundamental dessa resposta. O livro até faz um paralelo histórico, né? Falando da Idade Média como uma época mais seca espiritualmente, e depois movimentos como a Reforma, o avivamento pentecostal, como sinais, talvez, as primeiras gotas dessa chuva serôdia que ainda estaria por vir com mais força. Isso mesmo. E o ponto central que o texto martela é essa ligação condicional. O jejum não é só uma opção devocional bacana. Ele é apresentado como um requisito divino para liberar esse derramar final do Espírito antes da colheita. Isso dá para o jejum uma importância profética. Nossa, enorme. Muda bastante a forma de ver o jejum, realmente. E o livro tenta mostrar que isso não é só teoria. Eles citam os exemplos mais recentes, né? Tenta sim. O capítulo quer mostrar como essa ligação, jejum, oração e a espera por um mover de Deus tem ressurgido.
Ele menciona, por exemplo, o Bill Bright, que fundou a Cruzada Estudantil. Ah, sim. Nos anos 90, ele contou que sentiu um chamado muito forte de Deus para convocar milhões de cristãos nos Estados Unidos para um período de 40 dias de jejum e oração. O objetivo era um despertar espiritual no país antes do ano 2000. E qual foi o retorno disso, que se percebeu? O livro cita o Bright dizendo que sentiu que Deus prometeu um avivamento que ia começar a maior colheita espiritual da história. Mas tinha uma condição clara: humilhação e busca através de jejum e oração. A ênfase na condição é forte. Interessante. E o texto até aponta que depois dessa e outras iniciativas parecidas ali no fim dos 90, começo dos 2000, teve um crescimento visível de movimentos globais focados em oração contínua. Que tipo de movimento? Ele menciona a Casa Internacional de Oração em Kansas City, a UHOP KC, que faz oração e adoração 24/7 desde 99. Fala também do movimento Oração 24/7, que começou na Inglaterra e se espalhou, e eventos como o The Call, que juntavam multidões para jejuar e orar nos Estados Unidos. O livro sugere que isso tudo pode ser visto como um fruto inicial dessa busca mais intensa, parte da preparação para as últimas chuvas. Faz sentido essa conexão no tempo. E aqui no Brasil ele fala alguma coisa? Fala sim. Cita a pastora Valnice Milhomens, reconhecendo o papel importante dela aqui no Brasil, também a partir dos anos 90, em trazer o ensino mais profundo sobre o jejum. Tem até uma citação dela que casa bem com o tema do capítulo. Algo como: certamente, nas dores de parto por um avivamento espiritual, descobrir-se-á o caminho bíblico da prática do jejum ao Senhor. Uma frase que pro autor continua super atual. Além desses exemplos mais de agora, o livro também volta para a Bíblia para reforçar o argumento, né? Para mostrar que existe um padrão ali. Exato. Isso até levanta uma questão importante, né? Será que o jejum era, padrão em momentos-chave da Bíblia? O texto argumenta que sim. Ele lista vários casos. Tipo quais? O próprio Jesus, né? Jejuou 40 dias antes de começar o ministério público, lá em Mateus 4. Depois, o apóstolo Paulo, logo depois daquele encontro com Cristo na estrada para Damasco, ele passou 3 dias jejuando e orando antes do Ananias ir lá curar ele e dar a missão, sabe? Em Atos 9. Exemplos individuais bem fortes. Mas e na igreja como um todo? Na igreja primitiva? Aí talvez esteja o exemplo mais poderoso que o capítulo traz. A igreja de Antioquia, em Atos 13. O texto diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha a sequência: adoração, jejum, e aí vem a direção clara do Espírito para a primeira grande missão para os não-judeus. Uau! E continua. O versículo seguinte diz: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O jejum estava lá antes da direção e no ato do envio, um momento que, mudou a história do cristianismo. É verdade, a missão de Paulo e Barnabé começou ali. E o livro aponta mais algum momento assim? Aponta. Menciona Atos 14, quando Paulo e Barnabé estavam escolhendo líderes, os presbíteros, nas igrejas novas que eles tinham fundado. Fizeram isso tendo orado e jejuado. Parece que era um marcador mesmo, sabe? Para o começo de fases novas, para consagrar ministérios, para buscar a direção divina em horas decisivas. O teólogo John Piper é citado pensando sobre isso, né? Sim, o livro traz uma reflexão do Piper sobre o impacto de Atos 13. Ele destaca que, antes daquele momento lá em Antioquia, não existia uma missão organizada para o Ocidente. Paulo ainda não tinha escrito as cartas dele. Aquele encontro de adoração, oração e jejum foi o que deu o start para uma expansão incrível do Evangelho. E qual é a provocação que o Piper faz a partir daí, segundo o livro? O Piper nota algo interessante. Daquelas 3 coisas lá de Atos 13, adorar, jejuar e orar, as 2 primeiras, adoração e oração, tiveram um renascimento bem visível na igreja hoje, no mundo todo. Mas e o jejum? Ele levanta a questão: será que redescobrir e praticar o jejum com fervor, como parte dessa busca intensa por Deus,
Não seria a chave que falta para liberar a plenitude das bênçãos e do avanço que tanta gente deseja e ora para acontecer? A ideia por trás é que talvez o jejum potencialize a oração e a adoração, mostrando uma seriedade, uma dependência de Deus que, de alguma forma especial, move a mão dele. É uma pergunta que faz a gente pensar mesmo. Com toda essa construção à base profética, a condição lá em Joel, os exemplos da Bíblia e os mais recentes, a importância do jejum fica bem clara. Mas ok, a importância está aí. Só que restaurar uma prática dessas em grande escala parece um desafio e tanto. O que o autor diz que seria o gatilho para isso acontecer, além da necessidade em si? A abordagem que o capítulo sugere é bem direta, sabe? E, de certa forma, segue o padrão de outras restaurações na história da Igreja. Do mesmo jeito que a verdade da justificação pela fé foi resgatada e anunciada na Reforma Protestante, o livro argumenta que a prática do jejum precisa ser redescoberta e, principalmente, proclamada. Proclamada? Como assim? É preciso ensinar sobre ela, desenterrar o fundamento bíblico, mostrar por que ela foi importante na história e, como a gente viu aqui, por que ela seria importante profeticamente para hoje e para o futuro. A convicção ali no texto é que essa proclamação com a inspiração de Deus pode despertar tanto o entendimento quanto a prática na igreja. Não é só uma questão de esforço nosso, mas de responder a um chamado divino para resgatar essa ferramenta espiritual. Entendi. A proclamação da verdade impulsionando a restauração da prática. E para fechar o argumento do capítulo, tem uma citação final, né? Tem sim, e é forte. São palavras do Mahesh Chavda, outro autor que escreveu sobre jejum e avivamento. Ele diz algo como: Deus está chamando a igreja mundial para oração e o jejum corporativos como nunca antes, porque temos de enfrentar uma colheita iminente de proporções globais e monumentais. É hora de respondermos ao chamado divino como um só povo. É um chamado à ação bem direto, né? Alinhado com tudo que foi dito antes sobre se preparar para a colheita final. Então, resumindo tudo isso, né? O que a gente percorreu nesse capítulo do A Cultura do Jejum, a visão que ele apresenta é que o jejum vai muito além de ser só uma disciplina pessoal ou um ritual histórico. Ele é colocado como uma prática espiritual chave com implicações sérias para o coletivo e para o futuro. Segundo o autor, o jejum está ligado de forma muito profunda à restauração profetizada, aquele derramamento do Espírito nas últimas chuvas e à preparação essencial da Igreja para a volta de Cristo. Exato, e essa análise toda nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar, que vem direto do que foi discutido. Se o jejum coletivo, junto com oração e arrependimento sincero, é apresentado nas Escrituras, nessa interpretação, como algo tão central, talvez até uma condição para o avivamento prometido e para os eventos futuros, o que significa o fato dele ser tão negligenciado hoje em dia por muitos? Boa pergunta. E o contrário também, né? O que a redescoberta e a prática dele em larga escala poderiam significar para a nossa caminhada espiritual coletiva hoje? É algo para a gente realmente ponderar depois de tudo isso que foi exposto no capítulo. Uma pergunta que fica ecoando, sem dúvida. E com ela, a gente encerra a nossa análise desse trecho específico. Lembrando que a nossa fonte hoje foi o capítulo 3 do livro A Cultura do Jejum, de Luciano Subirá. E a gente vai continuar explorando outros pontos desse livro em outras conversas. Com certeza! Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu e desejamos a todos um ótimo dia.